da turma. Nesta aula 10 de rotinas trabalhistas, nós falaremos sobre a cessação do contrato de trabalho, né, que é essa rescisão contratual. Falaremos sobre a demissão por justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, além da demissão sem justa causa. A cessação do contrato de trabalho, além de na terminação do vínculo empregatício, ocorrendo aí a extinção das obrigações contratuais, nos termos aí da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Então, a cessação do contrato de trabalho é justamente essa manifestação aí da intenção, seja do empregador quanto do empregado, do encerramento daquele vínculo empregatício. Na cessação do contrato de trabalho, nessa rescisão contratual, preciso aqui primeiro compreender que essa terminação do vínculo de emprego com a extinção das obrigações para os contratantes. Então, o inciso 1º do artigo 7º da Constituição dispõe que haverá relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, a Constituição Federal aí vem aí protegendo o empregado dessa despedida sem nenhum motivo aparente. Se no caso vai ser uma demissão sem justa causa, pois então o empregador irá cumprir, no caso terá que pagar todos os direitos do empregado. Nós vamos ver à frente os cálculos e os direitos no caso da demissão sem justa causa. Dentro do processo de rescisão, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que essa formalização contratual entre o empregado e o empregador é expressa por meio do contrato de trabalho. Então, se é um contrato, tem direitos e obrigações de um lado como do outro. Então, esse contrato pode ser rescindido por uma das partes, gerando uma série de desdobramentos que representam obrigações por parte do empregado e também por parte do empregador. As obrigações não são apenas pela parte do empregador, mas também do empregado, de acordo com o tipo de rescisão que vem estar ocorrendo. Então, essas obrigações que decorrem desse processo de rescisão, temos aí o aviso prévio, a multa do FGTS, os dias trabalhados, férias vencidas e o 13º salário, proporcional ao tempo trabalhado. Os tipos de rescisão, nós temos a demissão sem justa causa, a demissão por justa causa, a rescisão do encerramento do contrato por prazo determinado, causa-morte, o pedido de demissão de contrato por tempo determinado, a demissão indireta e a aposentadoria. Então, esses são os tipos que vai estar ocorrendo a quebra desse contrato, o encerramento desse contrato de trabalho. Então, as verbas rescisórias, nós temos aí o saldo do salário daquele mês. Por exemplo, se a pessoa trabalhou dentro daquele mês que está sendo ocorrendo a rescisão, a demissão, e se ele trabalhou apenas 15 dias, ele vai receber o saldo daquele mês referente àqueles 15 dias trabalhados. Trabalhou 20 dias, trabalhou 5 dias. Então, de acordo com os dias trabalhados, ele vai receber o saldo do salário, o aviso prévio trabalhado indenizado, o aviso prévio proporcional, as férias vencidas e proporcionais, o 13º, o FGTS, referente aí à multa de 40%, também isso de acordo com o tipo de rescisão. A cessação do contrato de trabalho não pode ocorrer aí tanto pela manifestação de intenção do empregador, que no caso aí a rescisão pode ser sem justa causa ou com justa causa, tanto como pode ser a partir da intenção do empregado, que ele pode estar fazendo o pedido de demissão, ou no caso também de rescisão indireta, ou também na questão de aposentadoria. O empregado já contribuiu, né, o suficiente aí para o INSS e ele vai então pedir a sua aposentadoria. Essa rescisão indireta está conforme o artigo 483 da CLT e o empregado, nós vamos ver agora essas outras modalidades de rescisão, no caso é a pedido do empregado. A questão dos direitos, né? Foi demitido ou pediu demissão. Então, aqui está os direitos de cada situação.
A rescisão por justa causa ela ocorre devido ao procedimento incorreto do empregado tipificado na lei, que dá ensejo à ruptura do vínculo empregatício. Então, a maioria dessas hipóteses está no artigo 482 da CLT. Para haver a justa causa, é preciso gravidade do ato praticado pelo empregado, de modo a abalar a confiança que existe na relação de emprego. Então, se esse empregado ele teve uma conduta desrespeitosa aí com seu empregador, se de repente há algum indício de furto, então, dependendo dessa tipo de conduta que esse empregado venha ter feito ou venha estar tendo na empresa, não vai ter mais confiança. Então, o empregador dentro dessa relação não vai existir mais o que é requisito primordial, que é essa questão da confiança. Quebrou-se a confiança dentro dessa relação de trabalho, o empregador não vai querer mais trabalhar com uma pessoa que ele não se sinta ali, que o ambiente de trabalho, de repente deixa o ambiente de trabalho instável. Então, abalou a confiança, há uma falta grave aí, então, seja justa causa. O empregado dispensado por justa causa não faz jus a aviso prévio, férias proporcionais, 13º, levantamento do FGTS e a indenização de 40%. Ele terá direito ao saldo do salário e às férias vencidas, se houver. Então, esses serão os direitos do empregado no caso de rescisão por justa causa. Rescisão por justa causa, aí conforme o artigo 482 da CLT, ele traz vários motivos que ensejam a justa causa. Nós vamos ter a improbidade administrativa, no caso a improbidade, eu quero trazer essa questão da improbidade administrativa que vê muitos noticiários, e no caso a improbidade traz a questão da desonestidade do funcionário. Então, é a falta de moralidade, a falta de honestidade. Então, quando um prefeito ou governador, qualquer for o tipo de político, ou mesmo qualquer servidor que tenha aí um cargo de confiança e tenha bens aí sob sua responsabilidade, de repente ele não faz essa prestação de contas, ou então há uma prestação de contas, mas na hora de uma fiscalização deixa de existir algum desses bens, então houve uma desonestidade naquela prestação de contas, então ele pode ser punido aí com a improbidade administrativa. A incontinência de conduta, ela enseja também justa causa, mau procedimento, negociação habitual, no caso de um empregado que está utilizando aquele ambiente de trabalho para estar, por exemplo, vendendo outros tipos de produto que não é da empresa, oferecendo outros tipos de serviços que não fazem parte do ambiente de trabalho, não é o que a empresa a atividade fim da empresa, mas ele está com a negociação habitual, não é vender algum dia, não, mas a negociação habitual, utilizando-se do seu ambiente de trabalho para estar oferindo renda própria ou renda extra, de forma, como o próprio nome diz, né, corriqueira. A condenação criminal passada em julgado, caso tenha havido suspensão da execução da pena. A desídia, no caso, a ausência de atenção, cuidado, negligência. A embriaguez habitual ou em serviço. Outros motivos tem aqui a violação de segredo da empresa, a indisciplina, a insubordinação, o abandono de emprego, ato lesivo à honra e à boa fama, ofensa física. Qualquer um desses motivos vão estar ensejando aí a justa causa. A prática de constante jogo de azar. A rescisão por iniciativa, no caso do empregado, ele pode ser aí a forma de pedido, né? O pedido de demissão. Deve, no caso, o empregado estar entregando, ou no caso, comunicando, né, o seu empregador, fazendo essa questão do aviso prévio. Não recebe FGTS, mas a multa, e não cabe a multa do artigo 477 da CLT. Então, no pedido de demissão, o empregado que pede demissão tem direito a, se trabalhou por menos de um ano, é o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, mais um terço. Se trabalhou por mais de um ano, saldo de salários, então vai ter as férias vencidas, se houver, e férias proporcionais, mais um terço.
E no caso, a questão aqui da rescisão por incentivo do empregado, a aposentadoria, ele já contribuiu o suficiente, então tem o direito à aposentadoria, ele requer e ocorre aí a rescisão, a terminação do vínculo empregatício a partir da aposentadoria do empregado. A rescisão por iniciativa do empregado, ele também pode vir a ocorrer de forma de rescisão indireta. Mas o que é uma rescisão indireta? Então, a rescisão indireta, ela é a solicitação de demissão por parte do empregado quando o empregador não cumpre suas obrigações. Então, nesse modo de rescisão, o trabalhador recebe todos os benefícios como se houvesse sido demitido sem justa causa. Então, vamos ter a exigência quando o empregador faz exigências de serviços superiores a forças do empregado, quando tem exigências de serviços defesos, aí no caso que são proibidos por lei, exigência de serviços contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, no caso não estava escrito no contrato, ou então quando há um rigor excessivo no tratamento com o empregado no ambiente de trabalho. Outros motivos que ensejam a rescisão por iniciativa do empregado, no caso da rescisão indireta, é o descumprimento de obrigações contratuais por parte do empregador, né? Ofensas à honra do empregado ou de sua família, ofensas físicas, salvo no caso legítima defesa, redução do trabalho por peça ou tarefa, no caso quando o trabalho empregado cumpre apenas o trabalho dele não é de forma contínua, mas apenas por determinada tarefa, ou no caso está limitando de acordo com o tipo de produção. Se isso tiver no contrato de trabalho, tudo bem, mas se não está escrito no contrato de trabalho, então já está fugindo ao que foi ali então acordado. Então, a rescisão indireta, cada uma desses motivos, dessas motivações, ele está no artigo 483 da CLT. Outras formas de cessação do contrato de trabalho podem ser pelo desaparecimento de uma das partes, no caso da morte de um empregado, a extinção da empresa, ou mesmo mútuo acordo das partes. Então, se é um acordo entre as partes, pode ocorrer aí a cessação, a rescisão do contrato. Assim como a culpa recíproca pode ser também por conta do término do contrato a prazo, é um contrato por tempo determinado, então terminou o contrato de trabalho, ocorre a cessação do contrato. Então, também por força maior. São outras formas de cessação do contrato de trabalho. O FGTS, então, e como é que fica a questão do FGTS? Como a empresa optou pela dispensa, ainda há de ser pago em favor do funcionário, né, uma guia de recolhimento, no valor de 50%, no caso, os 40% mais 10%, com base no saldo do FGTS do funcionário. Temos aqui o termo de rescisão, que ele é composto aí pela identificação do empregador, identificação do trabalhador, os dados do contrato. Então, nós temos aqui dentro dos dados a data de admissão, o aviso prévio, a data de afastamento, se for o caso, pensão. Então, todas as informações que tem dentro do contrato de trabalho deste empregado, pensão alimentícia, código sindical, remuneração daquele mês. Dentro do termo de rescisão, ainda é composto pela a parte das verbas rescisórias. Dentro das verbas, nós temos aí o adicional de salubridade, horas extras, esse reflexo descanso semanal remunerado, o 13º proporcional, férias, salário, 13º salário. Temos a questão aqui do adicional de periculosidade, gorjetas, 13º salário, o terço constitutivo de férias, condicional de férias, as férias, aviso prévio indenizado. Temos aqui o adicional noturno, descanso semanal, temos salário família, aviso prévio indenizado. Na parte inferior, nós temos as deduções. As deduções seriam o que aí? Os descontos de que nós vimos dentro da folha de pagamento. Pensão alimentícia, aviso prévio, imposto de renda, tem o adiantamento de salários, previdência social, imposto de renda sobre 13º,
adiantamento do 13º e a Previdência Social, o INSS aí do 13º salário. Então, nós chegamos na parte do valor líquido, que vai ser esse total de verbas menos o total das deduções, chegando-se ao valor líquido. Tabela de incidência. Então, nós vamos ter aqui as verbas sobre o saldo de salário. Vai incidir imposto de renda, isso nós de acordo com a base de cálculo, se ele está além do valor do limite da isenção. O INSS e o FGTS também, que no caso o FGTS é por parte da empresa. Aviso pré-videnizado. No aviso pré-videnizado não incide imposto de renda, mas o INSS sim e o FGTS também. Nas férias normais, o imposto, todos eles incidem. A contribuição, o FGTS, férias vencidas, não irá incidir. O 13º salário, no caso normal, incide todos para apuração do imposto de renda, INSS e FGTS. O 13º proporcional da mesma forma. E no caso de indenização, não vai incidir nem, porque indenização, como nós já falamos, indenização não são verbas salariais. Quando o empregado está recebendo a indenização, ele está recebendo aquela indenização porque ocorreu algo ali que ele precisa sermos assim ressarcido ou de alguma forma bonificado por algo que houve.